Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez perante a VoxLex para falar sobre o novo Código de Processo Civil. Temas bastante relevantes, bastante fundamentais, especialmente nesse momento da entrada em vigor recente do novo Código de Processo Civil. Então, agradeço o convite. Me apresento, sou a professora Gisele Mazzoni Welch, sou doutora em Processo Civil pela PUC, mestre também na mesma área, advogo nas áreas civil e empresarial e leciono as disciplinas de Processo Civil na graduação e pós-graduação. Bem, o tema que nós vamos falar, então, hoje, acerca do novo Código de Processo Civil, é um tema, na verdade, bastante estruturante acerca da nova legislação processual civil, que são justamente as normas fundamentais e os princípios norteadores, os princípios diretrizes da nova legislação processual civil. Então, pode parecer uma parte sem importância, uma parte teórica ou meramente introdutória, mas na verdade além de ser, evidentemente, que a parte que faz a apresentação, a exposição das ideias fundamentais, dos escopos fundamentais sobre, justamente dos objetivos que visam o novo Código de Processo Civil, é onde se tem, então, justamente as disposições gerais de como as demais regras, as demais, justamente, previsões do novo Código de Processo Civil devem ser aplicadas. Então, é uma parte bastante importante, é onde nós temos as diretrizes, os nortes aí que devem guiar todos os operadores do direito na aplicação e na realização dos institutos processuais. Então, basicamente, nós vamos, a partir das normas fundamentais, também tentar falar e analisar como, na prática, os institutos processuais devem, a partir de agora, passar a se efetivar e ter aí incidência na nossa dinâmica, na nossa realidade. Também a questão da aplicação no tempo, a questão de qual é o tempo de incidência e a forma, as repercussões com relação à aplicação da nova norma aí processual civil, novo Código de Processo Civil, são as questões que então nós vamos falar na aula de hoje. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante fazer referência e falar das características desse novo Código de Processo Civil. Claro, ele já está em vigor desde o dia 18 de março último, então nós já temos algumas ideias sobre do que ele trata, as grandes novidades, quais são os grandes objetivos. Esse é um código que nasceu basicamente com a ideia de ter uma compatibilização, de ter uma consonância com a nossa Constituição Federal de 1988. Como o Código de Processo Civil, que estava em vigência até então, de 1973, foi justamente promulgado anteriormente à Constituição de 88, as previsões originárias não tinham uma natureza, um conteúdo de matriz constitucional. E todas as reformas posteriores que vieram, claro, visando justamente essa compatibilização, essa adequação da lei processual civil com a Constituição Federal, elas passaram então a fazer somente acréscimos e alterações pontuais. Então, isso fez com que aquela legislação, ao longo do tempo, ficasse, de certa forma, com contradições, antagonismos, e falta de uma coesão, de uma organicidade, em função justamente de acréscimos e alterações posteriores. Então, a grande ideia era justamente conceber uma legislação processual civil que no todo, no nascedouro, já tivesse essa ideia de coesão, essa ideia de organismo e, sobretudo, em todas as suas disposições, se tivesse o respeito e a consonância com os princípios e ditames constitucionais. Então, esse é o primeiro grande escopo, a grande ideia do novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, na verdade, já em vigência, de 2015. Tanto que o artigo 1º, logo inaugural, ali na parte das normas fundamentais, já direciona e já determina que as normas de processo civil, que o processo civil deve ser ordenado de acordo, em consonância e em respeito aos princípios e às normas constitucionais. Esse é o mandamento primeiro, a primeira grande norma e previsão de abertura da legislação processual civil é justamente isso, a necessidade de compatibilização, de respeito, de observância às normas, valores e princípios constitucionais. Então, essa é a grande ideia, quando se passou a discutir o novo Código de Processo Civil.
E todas as questões todas as discussões até que ele fosse promulgado, era essa ideia de compatibilização com a Constituição. Então a gente percebe, ao longo de todo o código, de toda a legislação, a gente percebe aí várias preocupações, em ter aí a observância, a efetividade de princípios constitucionais. Então a gente vai perceber muito fortemente a presença, da ideia de igualdade no processo, igualdade entre as partes, a ideia de contraditório, exercício amplo e restrito do contraditório, inclusive como um dever de consulta do juiz no processo, a ideia de uma boa-fé, uma prática de boa-fé de todos aqueles que participam do processo de alguma maneira, a ideia de uma duração razoável, célere, também uma previsão constitucional, já se tem lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal de 88, mas que se passou a prever expressamente como norma fundamental, vou falar na sequência agora aqui de forma mais específica, mas também passou então a ser um dos ditames e diretrizes da nova legislação processual civil. Então, a gente percebe vários institutos que vêm a ser implementados para tentar buscar a efetivação na prática dessas garantias constitucionais. Então, por exemplo, a facilitação do acesso ao Poder Judiciário, e a própria consumação da justiça, que o processo possa realmente perseguir e efetivar a justiça no caso concreto e otorgar às partes uma decisão justa, efetiva e célere. Então, essa é a grande ideia, é o grande primeiro objetivo do novo Código de Processo Civil e a partir de vários institutos, pontualmente, a gente vai perceber a presença, a preocupação com a compatibilização com respeito à Constituição Federal. Claro que, além dessa preocupação, a outra característica que nós podemos então perceber no novo Código de Processo Civil é também a busca de um processo mais racional, mais coerente, mais dinâmico, mais adaptado à realidade dos tempos, à realidade da nossa cultura. Então, até mesmo questões como inovações tecnológicas, uso de tecnologia, poder se utilizar do processo eletrônico, utilizar de videoconferência para realização de atos processuais. Então, a gente percebe também essa ideia, essa busca de modernização, e um processo que seja mais racional, que seja mais coerente. Falando em preocupação com a Constituição, compatibilização com a Constituição, a técnica de vinculação a precedentes judiciais, ao respeito obrigatório a certos precedentes que serão, portanto, vinculantes, também vem aí justamente a buscar a efetivação de duas garantias, de dois princípios constitucionais bastante importantes e caros, que é justamente a ideia de segurança jurídica, no sentido de estabilidade e previsibilidade do sistema, e também a efetivação da igualdade, da isonomia de tratamento a casos que sejam parecidos, que sejam análogos. Então, é um instituto que veio com grande força no novo Código de Processo Civil, a vinculação a precedentes judiciais e visa justamente, mais uma vez, como quase todos os dispositivos devem fazê-lo, visa a efetivação, a realização na prática de princípios constitucionais. Nesse caso, como eu já disse, segurança jurídica e isonomia, a igualdade. Então, quase todos os dispositivos, disposições, novidades, elas vão ter uma preocupação de fundo, com justamente aí a observância, a efetivação da Constituição Federal. Ainda que seja através da busca de um processo mais coerente, mais modernizado, mais célere, todas essas questões devem estar em compatibilidade com a Constituição Federal. Inclusive, a gente vai perceber que nas normas fundamentais aparece fortemente lá no artigo 8º a preocupação que o judiciário deve ter ao decidir os casos com, por exemplo, o respeito à dignidade, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sabemos que são uma das matrizes aí, das bases do nosso sistema jurídico e sistema constitucional. Então, trazer, o que a gente percebe é que o novo Código de Processo Civil traz para o plano aí da legislação infraconstitucional, que é o Código de Processo Civil, traz aí um compromisso dos institutos, das técnicas e do próprio judiciário, que determina que o judiciário
e todos os outros demais envolvidos com o processo tenham essa responsabilidade, tenham essa possibilidade de efetivação, né, de respeito com as normas da Constituição Federal. Então, né, em grau de apresentação, o que a gente pode entender e referir é justamente essa questão da preocupação de compatibilização com a Constituição Federal, né, com a busca de um processo que aconteça de forma efetiva e célere, né, justa e, claro, evidentemente, que seja aí, não pode ser célere, não pode ser ágil, eficiente, mas não ser justo em termos de justiça tecnicamente falando, né. Então, também temos vários dispositivos que vêm buscar a qualificação, né, a melhora da qualidade das decisões judiciais, né? Então, a outorga de maiores deveres, né, aí aos juízes ao motivarem, fundamentarem suas decisões, é uma ideia de trazer uma prestação jurisdicional mais qualificada também, né? Porque não adianta nada ser célere, ser eficiente, no ponto de vista de tempo de duração, e não ter também um conteúdo, né, que seja aí condizente com a justiça do caso concreto. Então, todas essas questões e, claro, o que se buscou é uma legislação que seja coesa, que seja orgânica, que não tenha dentro dela dissidências, né, contradições internas, como infelizmente acabou acontecendo com o CPC de 73, que, como disse, em função da redação original C de 73, tá, teve que ter vários acréscimos, teve que ter várias aí justamente reformas posteriores, e aí acabou ficando, né, com esse problema aí da falta de unidade, de integralidade. Então não era um texto orgânico, coeso e, sobretudo, muitas vezes não tinha essa compatibilização com aquilo que a Constituição, né, de 88 e as suas várias emendas constitucionais passaram a prever ao longo dos tempos, né? Então, basicamente foi essa ideia, essa preocupação aí do novo Código de Processo Civil ao ser editado. Pois bem, feita essa apresentação, né, justamente essa exposição sobre a grande ideia, né, quais são aí os escopos, os objetivos do novo Código de Processo Civil, nós já entendemos então que basicamente a preocupação da nova legislação processual civil é justamente essa sintonia, né, do processo, dos dispositivos processuais com as normas constitucionais, né, com os princípios e valores aí previstos na Constituição. Também a ideia e a busca de uma legislação processual coesa, né? Então que não tenha dentro dela aí dissidências, distorções que possam levar à dificuldade da sua aplicação, né? Da sua aplicação aí na prática. Então, busca uma coesão, né? Para que o sistema possa funcionar também sem essas dicotomias, essas dificuldades. E, claro, a presença de várias cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, né, que, na verdade, deverão ser melhor definidos e sopesados na prática, né, mediante o caso concreto. Então, a boa-fé, por exemplo, né, aqui a boa-fé deve ser o condutor, né, o condutor da atividade, da atitude das partes no processo. As partes devem agir, litigar, se manifestar sempre a partir da ideia da boa-fé. O que é boa-fé? A boa-fé, né, eu posso falar que é uma cláusula geral. Dentro da ideia de boa-fé cabem várias questões, várias ideias, né, e vários conceitos. Então, é claro que essa é uma ideia geral, que caso a caso, conforme cada processo, cada ato processual a ser realizado, vai ter uma ideia, vai ter um conteúdo, né, e isso deve ser melhor aplicado, melhor definido no caso prático pelo juiz que vai estar fazendo análise do julgamento do caso. Então, também essas cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, né, vão dar a possibilidade do juiz, caso a caso, né, casuisticamente, fazer adequação da questão, né, material, do problema que chega até ele ali, para a forma de tutela, para a técnica processual que vai ser aplicada. Então, ele vai ter essa discricionariedade, essa liberdade, essa possibilidade a partir dessas cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Claro que isso vai, né, evidentemente, que determinar um esforço hermenêutico, argumentativo maior por parte do Poder Judiciário dos juízes, né, uma preocupação de realmente fazer essa adaptação, essa adequação. É bom lembrar que discricionariedade não é a mesma coisa e não deve ser a mesma coisa que arbitrariedade, né? Ele deverá
ele terá essa liberdade de adequação do caso material à técnica processual a ser empreendida, aplicada no caso concreto, mas ele deve fazê-lo com base na lei, né, com limites na lei e sempre de forma motivada, fundamentada, né, porque, afinal de contas, a devida, a adequada motivação, fundamentação das decisões judiciais e de toda e qualquer decisão, não estou nem falando só de sentença de mérito, né, deve ser aí ampla e restrita. Inclusive, nós temos um dispositivo que é bastante criterioso com relação a essa questão, que é o artigo 489, né? Ele apresenta basicamente diretrizes de como decidir, o que deve constar obrigatoriamente e necessariamente numa decisão judicial, e o que não pode faltar, né? E o que não é considerado como válido, como pertinente. Então, essa cobrança maior também, né, de motivação, de fundamentação, também é presente aí, na realidade, do novo Código de Processo Civil. Inclusive, consistindo como uma das normas aí, né, fundamentais, né, o artigo 11º, como a gente vai falar agora na sequência, cada uma das normas fundamentais, mas também já vem aí a ser, né, com uma norma fundamental, uma determinação, portanto, a ser seguida pelos juízes, né? Uma ideia de colaboração, de cooperação, né, do juiz com o deslinde do processo, com a resolução, né, do conflito. Então, o juiz, tanto quanto puder, e a partir das suas atitudes possíveis, vai colaborar com mais rápido, né, e célere e efetivo deslinde do processo. Ele deve, sempre que possível, incentivar, estimular a conciliação, porque é muito forte, muito presente no novo Código de Processo Civil, e a gente vai falar também agora aqui de forma mais específica sobre isso, mas muito forte a ideia de incentivo à solução consensual de conflitos, né? Então, incentivo de conciliação, de mediação, né, a prática de acordo, para tentar resolver o problema de uma vez e evitar a continuidade do processo, né, da discussão contenciosa aí por mais tempo. Então, também é uma constante, também deve ser uma preocupação, uma mobilização do juiz, né, sempre que possível. A ideia de colaboração do juiz, se ele achar que há necessidade, né, de fazer a inversão dos meios de prova, na busca, né, na produção da prova, determinação de novas provas de ofício, são liberdades, por assim dizer, que o juiz vai ter, mas não uma liberdade para redundar em arbitrariedade. Não, uma liberdade para que ele possa colaborar com o processo, para que ele possa fazer com que o processo vá realmente, né, fluir com mais rapidez e mais efetividade, mais eficiência. Né? A ideia de diálogo judicial, que é a questão, né, justamente do contraditório, a oferta do contraditório da ampla defesa como um dever de consulta. Então, nenhuma decisão pode ser dada, né, sem ofertar às partes prévia manifestação. Né? Então, sempre a possibilidade de realização de contraditório. A gente vai ter a novidade do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no novo CPC, né, para justamente evitar que uma empresa, uma pessoa jurídica tenha, né, aí a sua personalidade, a sua existência desconfigurada por uma ordem judicial, sem que a empresa, o representante da empresa no caso, né, tenha chance primeiro de se manifestar, se defender, né, e explicar e evitar que aconteça essa desconsideração, porque as consequências podem ser, né, negativas, podem ser inclusive definitivas, né, como penhora de bens dos sócios que compõem essa sociedade. Então, sempre, né, aí a oferta do contraditório, a possibilidade de manifestação, não como uma faculdade, né, do juiz, mas sim como um dever de consultar, de ouvir as partes antes de determinação de qualquer decisão aí e que possa gerar, portanto, os seus efeitos. A ideia da busca de uma duração razoável do processo, que é a ideia de celeridade, né, que já tem esculpida no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, mas ela vem para o plano, né, da norma processual também, né, como uma norma fundamental, uma diretriz, um objetivo, um objetivo aí justamente, importante de ser perseguido e de ser alcançado.
E como já disse, um incentivo muito grande à conciliação, a gente vai ter a audiência de conciliação ou mediação do artigo 334, né, que é uma novidade também, instaurada pelo novo Código de Processo Civil e viremos aqui no artigo 3º que sempre que possível, o juiz e todos aqueles que participam do processo, tá, de alguma maneira, devem buscar a conciliação, né, a solução consensual do conflito. E claro, direito de defesa, né? Nunca vai poder ser cerceado, nunca vai poder ser negligenciado. A defesa, como, evidentemente, como é, né, uma garantia constitucional. Claro que teremos casos em que o contraditório vai ser diferido, vai ser postergado, que é o caso de concessão de tutela provisória, por exemplo, uma liminar, né? Mas aí não quer dizer que não vai ter chance de defesa, somente vai ser, né, postergado, adiado para mais à frente. Mas não haverá e nem pode deixar de existir a possibilidade de defesa, a possibilidade de manifestação aí da parte, né, que vai sofrer as consequências dessa tutela provisória concedida. Tá? Então, em linhas gerais, assim, a gente pode fazer esse resumo de grandes ideias, objetivos, né, e princípios que devem nortear a aplicação, a interpretação, porque é importante dizer que antes da aplicação existe o exercício da interpretação, e essa interpretação deve ser bem feita, né, deve ser coerente, deve ser razoável, para que também a aplicação possa buscar os melhores efeitos, né, as melhores consequências aí na prática. Então, por óbvio, o que se busca é uma boa uma adequada, né, e boa interpretação e posterior aplicação das normas processuais. Para isso, é preciso que se entenda, que se conheça em primeiro lugar, né, que é o que está sendo feito nesse momento, o conhecimento das disposições, mas também uma interpretação, né, razoável, coerente, para que possa ter uma aplicação também de acordo com as ideias gerais, com os objetivos gerais que o novo Código de Processo Civil persegue, né, que ele realmente busca aí, tá, na sua ideia essencial, na sua ideia principal. Bom, feita essa apresentação, né, e aí eu já falei coisas bem importantes sobre, né, a ideia, o escopo, o objetivo do novo Código de Processo Civil, nós vamos falar de forma pontual, então, das normas fundamentais do novo Código de Processo Civil. Né, quais são aí justamente os princípios balizadores, os princípios norteadores da aplicação, da interpretação e da aplicação das normas aí processuais contidas ao longo da legislação processual civil. Então, nós temos aí, né, 12 artigos que prevêem essas normas fundamentais. Nós vamos analisar de forma pontual e tentar ilustrar, né, no que consiste cada uma delas. E depois nós temos ali também a questão da aplicação das normas processuais, né, nos artigos 13 a 15 do novo Código de Processo Civil, falando como é que então as normas devem ser aplicadas no tempo, né, e qual é a abrangência de aplicação, qual é a extensão de aplicação dessas normas, das normas processuais aí do novo Código de Processo Civil. Então, com relação às normas fundamentais, né, como eu disse antes, já lá no artigo 1º, né, na parte inaugural, no ponto inaugural da nova, né, legislação processual civil, nós temos então a ideia, a busca de compatibilização, né, da legislação processual, né, dos dispositivos processuais com os valores e princípios constitucionais. Então, esta é uma legislação que está comprometida, tá, com respeito à Constituição Federal. O artigo 1º fala que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado, porque a interpretação antecede a aplicação, né, como já dito, conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então, né, toda e qualquer, justamente, aplicação e interpretação das normas deve ser sempre em consonância, né, sempre aí em harmonia com a Constituição Federal. Essa aí é a primeira coisa, e a gente vai perceber que na prática, na análise dos dispositivos processuais, isso é bastante claro, isso é bastante evidente, né? O que não era tanto na legislação processual civil anterior. Tá?
O artigo 2º, então, prevê um princípio básico do processo civil, que é o princípio da demanda, né, que determina que o processo judicial se inicia por impulso oficial. Né? Então, por óbvio que um processo judicial não pode começar aí, né, de forma por um ato espontâneo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que ser provocado, né, tem que ser demandado para que possa, então, instaurar um processo judicial. Né? Então, o processo começa por iniciativa da parte autora, que dirige, né, até o Poder Judiciário uma petição inicial. Claro que o juiz vai ter o dever de verificar se esse pleito, se essa petição inicial, se ela reúne todos os requisitos e elementos necessários, e se essa ação que está chegando para o Poder Judiciário, se é uma ação que tem, né, condições de subsistir, né, se ela tem aí justamente as condições mínimas de justamente estabelecer uma relação jurídica processual, chamando o réu para se defender e o debate depois que se entabula aí ao longo do processo. Então, a ideia de impulso oficial, né, para o desenvolvimento do processo, inicia por demanda e depois se desenvolve por impulso oficial. Né, é uma questão básica, né, isso já era, né, já se tinha essa previsão na legislação processual civil anterior, e evidentemente que por ser um princípio, né, fundamental, fundante do processo civil, ele segue tendo plena previsão e disposição no novo Código de Processo Civil, né, essa ideia do princípio da demanda. Na sequência, a gente tem o artigo 3º, que trata basicamente da inafastabilidade do Poder Judiciário, né, que é a previsão de que não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão ao direito, que é basicamente o que já se tinha, ou já se tem, né, na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, né, que é a previsão de direito de acesso ao Poder Judiciário, né, que prevê que toda pessoa, né, vai ter direito de acessar o Poder Judiciário, de buscar a tutela do Poder Judiciário, o direito de ação, tá? Mas, claro, né, o Poder Judiciário vai ter que ver, depois desse acesso, se essa ação tem condições, como eu disse, de subsistir, de se desenvolver, né, se ela reúne as condições mínimas para isso. Então, evidentemente que tem que ter um controle, né, uma averiguação, uma vez o Poder Judiciário sendo provocado, sendo instado, tá, ele deverá, então, fazer justamente essa verificação das questões, das condições aí geral. Mas essa previsão já era uma previsão, né, prevista no artigo 5º, que é a previsão dos direitos e garantias fundamentais, justamente, e o novo CPC só faz uma reiteração, né, um reforço dessa ideia, dada a relevância, né, dessa garantia constitucional. E aí, ainda no artigo 3º, dentro da perspectiva de inafastabilidade do Poder Judiciário, nós temos também a questão que, na verdade, também já se tinha, né, a previsão da arbitragem, a lei de arbitragem já vigorava, né, em concomitância com o Código de Processo Civil de 73, mas agora passa a ter, né, a autorização expressa, já aqui no artigo 3º, nas normas fundamentais. É permitida a arbitragem na forma da lei. Sim, porque nós temos a lei específica que prevê como é que deve ser, né, o trâmite procedimental da arbitragem, mas ela é permitida, o Poder Judiciário reconhece a arbitragem. Claro que, uma vez havendo opção das partes de escolha, né, de resolver o problema por meio da arbitragem, e isso é feito por meio de um contrato, né, a assinatura de uma cláusula compromissória, claro que então, né, o Judiciário não vai tratar, né, analisar a questão. Né, quem deverá resolver a questão, já que as partes escolheram, é a arbitragem. Né, sendo a arbitragem definida como a forma de solução da contenda, do conflito, não caberá a discussão no Poder Judiciário, a não ser que as partes renunciem, né, enfim, busquem o Poder Judiciário e ninguém se oponha com relação a essa questão. Bom, então, né, se abandona a ideia da arbitragem para se buscar a tutela do Poder Judiciário. Mas, claro, pensem, né, se a ideia do novo CPC é estimular as formas de solução consensual de conflito, e essa é uma constante muito grande, uma nuance muito forte do novo Código de Processo Civil, claro que a arbitragem, como sendo mais um meio, né,
extrajudicial, fora do Poder Judiciário, fora do âmbito do Poder Judiciário, de solução, né, de conflitos, né, a solução consensual de conflitos tem que vir aqui sendo devidamente identificada, né, e legitimada pela legislação processual civil, o que acontece aqui no parágrafo 1º do artigo 3º da nova Lei Processual Civil. O parágrafo 2º do artigo 3º, né, prevê, então, justamente aquela ideia de incentivo para acordo, para a solução consensual de conflito. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, o Estado, quando eu digo, é o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, esses órgãos aí do Estado que devem fazer o incentivo, né, aí a solução consensual dos conflitos. Claro, e a lei fala quando possível, porque nem sempre será possível, né, a solução consensual. Existem direitos que são de cunho intransacionável, né, que não podem ser aí justamente levados à autocomposição. Então, interesse público, por exemplo, né? Então, claro que existe essa ressalva de quando possível, porque nem sempre será possível, né, a solução consensual. Algumas vezes terá que haver uma ordem judicial que preveja o que é certo naquela situação, naquele caso concreto. E aí o parágrafo 3º do artigo 3º ainda vem nessa medida, né? Prevê que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, como a arbitragem, por exemplo, tá, deverão ser estimulados por juízes, advogados, e aí parece um tanto quanto contraditório, né, querer que os advogados incentivem a solução consensual, porque se tem a ideia que o advogado atua e ganha com conflito com a lide. Mas, né, não é bem assim, porque a previsão da audiência de conciliação e mediação, que é a previsão lá do artigo 334 do novo CPC, e que justamente prevê, né, que antes mesmo do réu contestar, vai ser aprazada uma audiência, né, de conciliação ou mediação, aí vai depender da matéria, se comporta mais uma conciliação ou se comporta mais uma mediação, né? Tem diferença, conciliação. O conciliador é um terceiro mais ativo, que vem para propor uma solução para a questão, para o problema, e a mediação, o mediador é um terceiro mais passivo, que vem mais para viabilizar a comunicação, né? Vem mais para intermediar, para facilitar o diálogo entre as partes. Então, tem larga utilização no direito de família, por exemplo, onde muitas vezes é só uma questão de viabilizar a comunicação, né? O diálogo entre as partes. Então, conforme a matéria, o juiz vai marcar a audiência, logo depois que despacha a petição inicial, antes mesmo, né, do réu apresentar a sua contestação, né, essa é a grande ideia, e só não vai acontecer essa audiência se ambas as partes, autor e réu, manifestarem expressamente que não desejam, que não querem, né, a realização desse ato, dessa audiência inicial para tentar a conciliação ou a mediação. Não basta uma das partes não querer. Ambas têm que manifestar o seu desinteresse, né? Então, vejam que o novo CPC tem uma perspectiva, uma ideia, né? Uma busca muito grande para a solução consensual de conflitos. Tá? E aí, então, essa audiência deve, né, preferencialmente, né, nas comarcas onde houver, ser intermediada, realizada por um conciliador, devidamente certificado, né, ou por um mediador, que possua as condições de realizar aquela mediação no caso concreto. Claro, nos casos em que não seja possível a presença de um conciliador ou de um mediador, então o juiz pode, né, realizar, pode e deve, né, eu entendo que pode e deve, porque a audiência vai ter que ter. Na falta de conciliador ou mediador, então o juiz que vai ter esse encargo de fazer essa audiência, né, de mediação e de conciliação. Se, né, não for exitosa a conciliação ou a mediação nessa audiência, e vejam, aqui nas normas fundamentais a gente percebe a ideia de que o comprometimento, né, de vários órgãos para que se tenha a solução consensual de conflitos, né, para que saia a conciliação, que seja exitosa a mediação.
Então, se não houver ainda assim, bom, aí o processo vai continuar e a partir de então vai se abrir o prazo, né? Vai começar a correr o prazo pro réu contestar, apresentar a sua defesa e aí vai se instaurar de novo, né? A fase postulatória, né? As partes vão debater, as provas vão ser produzidas e a decisão final vai ser prolatada, vai ser, né, determinada pelo Poder Judiciário. Mas a grande ideia é de, no primeiro momento, antes de se estabelecer, né, o contraditório do réu, um encontro, né, onde vai se buscar uma conciliação, uma mediação, né. Inclusive, essa audiência ela é muito levada a sério, né, pelo novo Código de Processo Civil, porque se não houver, né, se houver não comparecimento, ou não comparecimento a essa audiência, a esse ato, de forma injustificada, né, sem a devida manifestação, a hora e a tempo, pode inclusive gerar uma multa para a parte, né, que não se manifesta, que não comparece na audiência, de até 2% sobre o valor da causa ou do valor econômico perseguido, né, no processo. E essa multa tem natureza de ato, né, ela tem justamente, ela visa punir um ato tentatório de dignidade da jurisdição, né, porque se considera que a parte que não está preocupada, né, mobilizada em tentar uma conciliação, uma mediação, ela não está respeitando a dignidade, a probidade, né, da atividade jurisdicional. Então, ela vai ser punida, né, por esse ato com uma multa de 2% do valor da causa ou do valor econômico que envolve aí a ação, né? E essa multa, evidentemente, como é uma multa que visa tutelar, proteger o Estado, né, a jurisdição, ela é convertida em favor, né, do Estado, da Fazenda Pública, né, seja estadual ou federal. Tá? Então, vejam que realmente a gente pode, a partir desse instituto, né, que é da audiência inicial de conciliação e mediação, a gente pode perceber uma preocupação realmente grande, um incentivo realmente forte do novo Código de Processo Civil em estabelecer, em buscar, né, a conciliação e a mediação. Então, acho que fica bastante claro, e inclusive que o parágrafo 3º mobiliza todos os envolvidos no processo, né? Como eu estava dizendo, os juízes, advogados, e aí a ideia de que os advogados não vão querer incentivar a conciliação e a mediação porque eles vivem de processo e de litígio. Não, porque nessa audiência de conciliação ou mediação, a previsão lá do artigo 334 prevê que as partes necessariamente devem estar, né, acompanhadas dos seus advogados, né, ou então no caso de defensor público. Então, sendo assim, vejam que o advogado vai ter que atuar, né? Inclusive, a OAB já fez até um ajuste na sua tabela de honorários e prevê, né, se não me engano, R$ 902 e alguma coisa, né, os honorários previstos e sugeridos para o advogado acompanhar a parte nessa audiência de conciliação e mediação, né? Então, não está se suprimindo a possibilidade do advogado ganhar, né, de realizar seu trabalho? Não, mas aí ele vai ter uma atuação perante, né, a busca dessa conciliação e dessa mediação. Então, ele também está aqui comprometido com essa ideia de incentivo, né? Junto com juízes, defensores públicos, membros do Ministério Público, né? Inclusive no curso do processo judicial. O que isso quer dizer? O incentivo, né, a preocupação das partes envolvidas no processo em buscar uma conciliação, uma mediação, não é só nessa audiência inicial, né, que vai ser aprazada logo depois do despacho inicial. É ao longo de todo o processo. Tá? De todo o processo, no curso do processo, se perceber que tem a possibilidade, a viabilidade, vai se buscar, né, deve se buscar a solução consensual do conflito, né? É um dever, tá, de todos aqueles que participam do processo aí, tá, de alguma maneira, né? O juiz, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, não é só na audiência, em qualquer situação, né, e ao longo do curso aí do processo.